Bom dia, Deus! Rezamos aqui, sou Moreirão, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, entra em nossa presença, Senhor. Nos ensina, está no bom caminho, não nos faz desviar para nenhum lugar do mal. E cuida de cada um de nós, amém? E você, que confia em Deus e quer a próxima dele, vamos orar para que Deus nos proteja. Oramos para que Ele entre, permaneça e nos proteja. Deus maravilhoso, cuida de cada um, Pai, que ouve a Tua palavra, cada um que confia na Tua palavra, cada um que não coloca em dúvida a Tua palavra. Todo aquele que coloca a força dele nas Tuas mãos, a confiança dele no Senhor e a proteção no Teu refúgio, Pai, debaixo de Tuas asas. E julga, Pai, com a Tua espada da justiça, para que cada um tenha o que o Senhor tem separado para nós. E defenda, Pai, a nós pecadores, que erramos a todo momento, mas confiamos em Ti. Amamos o próximo como a Ti mesmo. Amamos aqueles que nos fazem mal, que nos desejam mal. Desejamos o melhor para ele. E pedimos, Senhor, Pai, nos ajuda a passar por todo mal e ajuda cada um que está ouvindo, cura, liberta, dá tudo o que eles precisam, porque o Senhor sabe antes de nós pedirmos. Vamos continuar. Salmo de Masquil, de Asaf, Salmo 78. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Escutai a minha lei. Veja que em tudo tem lei, em tudo tem limite da liberdade de expressão. A lei é um limite da liberdade de expressão. Caso contrário, tudo seria lícito, tudo seria normal, não existiria crime, não existiria pecado. Por isso que existe uma lei, para que nossa liberdade de expressão seja limitada àquela lei. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobrireis aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel. Uma lei em Israel. Lembre sempre, Israel é o meu povo que se chama Israel. Não existe país de Israel. Essa guerra de hoje, 2025, não tem nada a ver com guerra santa. É guerra por poder, por dinheiro, por economia. Não tem nada a ver com guerra santa. Porque, para uma geração vindoura, que a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Veja só, guardar os mandamentos, ou seja, o limite da liberdade da expressão, do que pode e do que não pode fazer. Lembre disso. Não existe liberdade de expressão sem um limite da lei. Não existe. Quando tem uma liberdade sem limite da lei, é crime. Então, sigam as leis e mandamentos. Coloque no teu coração. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, viraram as costas no dia da peleja. Veja, as pessoas que eram para defender, fugiram. Não guardaram a aliança de Deus e recusaram a andar na sua lei. Olha só aí, ó. Para vocês que acham que as leis não devem ser seguidas, juízes estão julgando errado, olha aí, ó. Não guardaram a aliança com Deus e recusaram andar na sua lei.
Deus manda a todo tempo. Você não precisa fazer o errado não, mas tem que respeitar o lugar que você mora, a cidade que você mora, o país que você mora. As leis são feitas neles. E Deus é lei, é justiça, é verdade. E a espada dele está aqui, desembanhada, nos protegendo para nos julgar. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que eles fizeram ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como no montão. De dia os guiou por uma nuvem e toda a noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas do deserto e deuses de beber, como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como os rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. Deus deu tudo, não deixou faltar nada para o povo, não trabalhava, apenas andava e louvava a Deus. E mesmo assim, pecavam contra Deus. Imagine nós que temos que trabalhar para poder ter o que se alimentar. Se eles tinham tudo, fizeram, imagine nós. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. Comiam a comida dos anjos, mas queriam carne. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Portanto, o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó. E furor também subiu contra Israel, contra o povo dele. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Hoje está do mesmo jeito, viu? Ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas dos céus, e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. Olha só, comeram a comida dos anjos e não quiseram. Veja só o quão abençoado foi esse povo. O homem comeu o pão dos anjos. Ele lhes mandou comida a fartar. Fez soprar os ventos do oriente nos céus e trouxe do sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes cumpriu o seu desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava comida à boca. Quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais robustos deles, e feriu os escolhidos de Israel. Veja que Deus não pegou os pequenos, pegou os maiores para o menor, para ele saber quem é Deus. Com tudo isto, ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas. Por isso consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Quando os matava, então o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E se lembravam de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam. É hoje vocês, é hoje nós, é hoje o mundo. Fala de Deus com a boca, com a língua fala, eu amo a Deus, mas as ações, as atitudes negam-o. Esse Salmo 78 é muito longo, paramos por aqui, no versículo 36, e continuaremos amanhã. Recebam todos o pão da vida, confie em Deus, não bote confiança na sua força, nem no seu dinheiro, nem na sua autoridade, nem no seu poder, porque só Deus pode. E confie na justiça. Liberdade de expressão é seguir as leis e os mandamentos. Recebam todos o pão da vida.